dia para quem é do dia, boa noite para quem é da noite. Gente, hoje eu trouxe um assunto bem interessante. Acordei com uma intuição assim fortíssima, olhando, observando, né? Ontem eu tive um dia muito intenso de coisas para resolver, coisas práticas do dia a dia, né? Que a gente não pode deixar de fazer para poder manter a nossa espiritualidade em pé. Então, é por isso que quando eu me refiro a um método espiritual de vida, a um método intuitivo de vida, eu não retiro, né, as condições que a gente precisa passar. A gente precisa passar por coisas que estão no nosso dia a dia, como pagar contas, por exemplo, e ponto. Se você quiser ter uma casa com uma luzinha colorida igual a minha aqui, tu tem que pagar por isso, né? Não adianta você ter a ideologia de que você, como ser espiritualizado, não precisa de nada. Então, partindo desse princípio, eu dormi ontem extremamente acabada no meu processo do dia, porque foram coisas que me tiram energia, me sugam energia, mas que precisam ser resolvidas. E caiu uma chuva gostosa, eu apaguei respondendo o WhatsApp e tal. E acordei hoje numa sensação prazerosa, sabe, de ser quem eu sou. E aonde isso pode ajudar as pessoas no dia a dia, né? Como isso pode ajudar as pessoas no dia a dia? A maioria de nós nessa vida corrida, nessa loucura do dia a dia, e a minha percepção é sempre do dia, porque o trânsito, as pessoas, a correria, e eu paro, às vezes, fico observando a pessoa transitar no shopping ou em Madureira, em qualquer lugar que seja que tenha uma aglomeração de pessoas, elas estão sempre correndo, e se você parar alguma ali no susto e perguntar para onde ela tá indo, ela tô atrasada. E se as perguntas forem se aprofundando, elas nem sabem por que elas estão atrasadas. Assim, de fato, ninguém sabe por que tá correndo tanto. Mas eu entendo, porque um dia corrido para mim é um dia que parece que você vive no automático, né? Que você não consegue ter percepções. O meu trabalho, né, eu posso me dar o luxo de ter percepções o tempo todo. Eu trabalho com o tempo. E o desenvolvimento do meu trabalho, ele nunca é no momento que eu iniciei. Então, eu aprendi mais do que qualquer outra pessoa que o tempo é crucial para ter alguns resultados. E na correria, muitas vezes, você tem resultados de acordo com a correria que você leva. Então, é tudo muito corrido, é tudo muito momentâneo, é tudo muito precisa de uma movimentação constante para que você continue tendo resultados. E eu olhei e assim, me deu uma certa nostalgia quando eu olhei as pessoas passando por mim o tempo todo. Eu estava sentada num banco esperando ser atendida. E eu olhei e falei assim, nossa, o que a gente precisa mesmo, né? Tá todo mundo falando agora, a gente tá vivendo um momento onde tem muito processo terapêutico. Se fala muito no autoconhecimento, se fala muito nas estratégias únicas, que para você ser bem sucedido, você precisa disso, daquilo outro. Vários programas terapêuticos, né? Desde a psicologia aplicada até os processos terapêuticos holísticos. E eu falo para vocês, assim, em terra de terapia, se auto-observar é luxo, né? Ter a auto-observação é reitem auto-observação. A gente consegue
nesse mundo todo arquetípico de informação, que cada um está usando um arquétipo diferente para manipular o outro, cada empresa tem um processo diferente de seduzir o outro, cada um tem uma forma de comunicação, e tá sempre alguém querendo ocupar sua mente o tempo todo. Ocupar o seu nível de conhecimento, ocupar o seu estado de humor, ocupar o seu senso espírita, ocupar a mente o tempo todo. E aí eu vos falo, né, como é que eu posso gerir a minha vida e ainda ter que participar do mundo ativamente, porque o que eu estou fazendo aqui é utilizar de uma ferramenta que esse mundo ativo, acelerado, criou para que eu possa formar uma comunicação mais ampla com pessoas que talvez eu não encontraria na esquina de baixo. Mas essa é a diferença. Essa é a total diferença. Porque quando a gente utiliza das técnicas terapêuticas como ferramentas, a auto-observação, você vai trazer para si as ferramentas que você precisa para o seu desenvolvimento. Não necessariamente que eu vá entrar no sistema acelerado da vida. Eu não preciso, eu posso olhar para o sistema como observador. E é tão engraçado como isso é uma coisa que é uma prática diária e a gente precisa construir. Então, construir isso requer você olhar para si o tempo todo. É olhar para os seus movimentos o tempo todo. Quando alguém te faz uma pergunta, ou por que você deu aquela resposta, porque geralmente a resposta que vem na nossa cabeça, ela é muito rápida, não deu tempo de elaborar. Então, por que eu estou respondendo? Né? Aonde é que essa resposta estava guardada? Que eu precise olhar para isso com uma delicadeza maior, porque sem a delicadeza de olhar para nós mesmos, a gente não passa de papagaio de pirata, entendeu? Papagaio de pirata, é bem isso, é assim que funciona. A gente sabe que tá ali na guerra, tá ali na luta, mas o primeiro a morrer vai ser o cara, porque, né, é o bicho da história, é quem não raciocinou, é quem tem menos consciência. Então, esse termo papagaio de pirata, para mim, ele é utilizado exatamente dessa forma, aonde você está repetindo o que outras pessoas falam para você repetir e você não sabe que você é a bola da vez, né? Que você é o principal alvo, porque é o mais despreparado para o movimento de um todo. E quando você começa a utilizar de várias técnicas terapêuticas que quase nunca funcionam, por que elas quase nunca funcionam? Elas te trazem anestesia, inclusive o processo de meditação. Se você não for realmente uma pessoa aplicada em se auto-observar primeiro, a meditação ela é quase que uma autossabotagem, porque ela te mantém numa inércia absoluta e uma inércia que você que não faz sentido para você, que não tem sentido para você. Então você tem que entender que todas as técnicas que existem terapêutica, todas elas, sem exceção, ela é a partir de algo ou de alguém. Ela é a partir. Ela não existe sozinha, ela não tem função sozinha, né? Eu não vou, mais ou menos igual magia, né? Traga seu amor em 3 dias. Não traz, gente, não traz. A magia, ela é linda quando você conhece o processo de magia. É simples assim. Porque ela só serve pro dono. E a vida é uma magia, né? É essa coisa que traz pra gente a consciência das ferramentas que eu preciso para elaborar o meu próximo passo.
Então, quando você entra num processo terapêutico, toma muito cuidado. Toma muito cuidado de qual é o grau da sua loucura, porque pode ser que o processo terapêutico te deixe muito mais louco. Muito mais louco. Porque você não tem o hábito de fazer uma coisa simples, que é se olhar. Olhar pro teu corpo e falar, eu não gosto disso. E por que tá assim? Porque eu não gosto daquilo, né? E aquilo, outro vai me dar trabalho, eu não gosto de ter trabalho. E assim, elabora a questão. O fato é que você precisa elaborar a questão do porquê você está vivendo o que você não gosta. Qual é o benefício que você está tendo? Porque não existe eu não gosto disso. Eu não gosto do meu corpo, por exemplo, eu estou fora do peso, eu não gosto do meu corpo. E por que eu não faço nada para emagrecer, né? Porque as coisas que eu faço que me mantém no peso que eu estou são prazerosas para mim, gente. Eu, por exemplo, no meu caso, mudar os hábitos totalmente. Me considero uma pessoa saudável, tenho uma alimentação saudável, tenho uma vida saudável, mas adoro uma cerveja. Adoro um giló de botequim. E daí eu falo pra você, como é que a gente vai passar por um processo de emagrecimento tomando cerveja? Controlando a cerveja. Mas eu quero lá controlar isso, eu sei lá que dia que eu vou ter vontade de beber cerveja. Eu não vou beber cerveja no dia que tá escrito numa tabela, porque isso vai me causar o emagrecimento. Entende que, assim, é necessário que você saiba qual o benefício que você tá tendo para você estar vivendo a condição daquilo que você não quer, daquilo que você não gosta. E aí, quando esses benefícios não forem mais interessantes para você, talvez você mude seus hábitos. Ou, no mínimo, que você entenda os benefícios. Porque, às vezes, tem benefício que também nem é tão legal assim, mas você coloca ele ali como desculpa no momento que você está vivendo e criando as suas circunstâncias para a vida. Então, a terapia, muitas vezes, ela entra como anestesia, não como observação. Porque você consegue ali desabafar aquele problema e não entrar num processo de cura. Porque entrar no processo de cura é muito dolorido. E, geralmente, as terapias aliviam um pouco a dor, porque é maravilhoso você conversar com alguém inteligente e coerente dentro do seu processo emocional. Só que aquela pessoa não te conhece muitas vezes, né? Muitas vezes não, na maioria das vezes, né? Um terapeuta não conhece o paciente. E aí você conta aquela história e ele viaja na sua história. Quantas histórias eu já contei em terapia que nem fazia sentido pra mim, porque é que faz sentido geralmente, a gente não quer colocar pra fora. E muitas vezes estão tão guardadas que a gente nem sabe quem elas são. Você não sabe por que elas estão guardadas. Você não sabe aonde você guardou. E aí você fica futricando ali e tal, vai no superficial da parte terapêutica da vida. E essa parte terapêutica que eu falo, tá, gente? É a parte terapêutica da vida mesmo, do dia a dia, um psicólogo, um negócio. Porque tem casos que realmente são seríssimos, hormonais, são seríssimos de depressão, mas assim, com processo antes também da depressão, muito orgânico. Então a gente tem que ter cuidado quando eu falo isso. Eu falo que a maioria das pessoas comuns, elas estão fazendo terapia para não sofrer, para não passar pelo processo legal da vida, né? Passar pelo sofrimento, por se auto-perceber e entender que não é aquilo que a própria pessoa achou que era. E a gente faz isso o tempo todo, porque eu tenho potencial, eu sou capaz, sou inteligente, sou isso e aquilo, mas eu quero fazer? Será que eu quero fazer algo? E aonde é que eu sou mais feliz? São perguntas que o quanto eu preciso de dinheiro para ser feliz. Eu ouvi uma entrevista esses dias do João e ele falava que ele precisa de uma quantidade razoável de dinheiro para ele
para ele ser feliz, porque ele gosta de luxo, ele é feliz no luxo. E a simplicidade com que ele fala do luxo, você entende que ele realmente precisa. Você entende que realmente a quantidade de dinheiro para ele tem que ser razoável mesmo, porque ele se sente seguro daquela forma, ele se sente confortável daquela forma, a vida é assim para ele. E o dinheiro é confortável para todo mundo, não é só para ele não. Mas há uma grande maioria de pessoas, quando tem uma quantidade razoável de dinheiro, ele despende energia. Ele não agrupa energia, ele não fica melhor com a energia, ele fica pior com a energia, ele não consegue estabelecer um raciocínio lógico aonde ele tem que oferecer para a humanidade algo de melhor também, porque quanto mais você tem, mais você precisa fazer para o outro. Então, se você teve o privilégio, que você dê pelo menos as suas informações, a sua inteligência, a sua capacidade de passar o seu modelo de vida, o seu propósito de vida para frente, para que outras pessoas possam se beneficiar pelo menos do seu conhecimento. Então, quando a gente fala de terapia, processos terapêuticos, tipo, eu vou tomar um banho de erva para tirar o mal olhado. Qual é o benefício que você está tendo por achar que alguém está te mal olhando? Muitas vezes é uma desculpa que a gente arruma pro nosso fracasso, por exemplo. Eu fiz um projeto, ele não deu certo, e ele não deu certo por causa da inveja das pessoas. Mal olhado. Não que não exista mal olhado, mas se eu bem me olho, eu mal vejo o mal olhado dos outros, porque é indiferente. O mundo tá cheio de polo positivo e polo negativo. Como eu me comporto perante essas situações é que faz a diferença do meu ciclo. Então, eu fui criar o meu filho e aí deu ruim, deu errado. O menino tá se drogando, tá isso, tá aquilo na adolescência. E aí eu falo que foi porque eu fui mãe solteira, tive que trabalhar muito, né? E começo a lamentar não ter cuidado do meu filho sozinha. Mas qual é o benefício de ter cuidado, né? De ter cuidado do meu filho sozinha? É poder falar isso lá na frente. Muitas vezes, entendeu? Então, assim, a gente tem que ter cuidado com como a gente se comporta perante a vida, porque geralmente, quando tem algum tipo de coisa ruim com nós mesmos, tem algum tipo de benefício pelo ruim que nós somos. Eu quero encapar isso. E aí os processos terapêuticos servem para isso, né? Eu vou tomar um banho de erva para mal olhado, por exemplo, porque tá difícil, a energia tá pesada, as pessoas estão esquisitas, ninguém faz nada para ninguém, e começam lá, laiá. Aí tu vai e toma um banho de erva. Realmente um banho de erva é um banho de erva. Ele ocupa o seu lugar no aumento de frequência. Mas não é na frequência do outro. Eu não posso mexer no campo do outro. O outro vai continuar me olhando do jeito que ele quiser, porque o olho, inclusive, tá na cara da pessoa. Entende que não dá para poder controlar o que tá do lado de fora. É impossível controlar o que tá de fora. O outro vai ter o comportamento que ele quiser. Eu vou tomar um banho de erva para aumentar a minha vibração, para limpar os poros do meu corpo, para trazer leveza para minha alma e passar pela vida dançando, com mal olhado ou bem olhado, com elogio ou crítica, todas têm o mesmo peso. A crítica tem um peso e o elogio tem um peso. Então é melhor que eu passe pela vida mesmo. Uma hora eu sou elogiada, outra hora criticada, uma hora eu recebo ajuda, outra hora eu recebo mal olhado, bem olhado, mal olhado. E aí, olha o tanto que isso é interessante.
extremamente interessante. Porque se eu tenho qualquer questionamento e paro para observar como o mundo anda, como eu vou levar a minha vida? Como eu vou construir a minha história? Que tipo de vida eu tô fazendo para mim? Mas o outro foi arrogante. Tá, tu tem duas opções, ouvir ou ir embora. Ah, o outro podia ser mais amável. Tá, tu tem duas opções. Aceitar o não amável do outro ou arrumar alguém que seja amável. Tu entende que estas escolhas, exatamente estas, é que te leva para um próximo nível de vibração. Porque não tá na sua mão o que as outras pessoas ao longo do seu caminho vão fazer para te agradar ou desagradar. Você não é o centro do universo, nós não somos o centro do universo, então logo é a partir de mim que as relações à minha volta vão acontecer. Agora, se o outro veio, ai, me humilhou, fui humilhada, mas eu gosto tanto dele, menina, eu tenho que começar a rever os meus conceitos. Uai, eu gosto de ser humilhada, não é dele, não é da pessoa que você gosta do processo da humilhação. E qual é o benefício de ser humilhado? E nessa história, eu tenho uma história dentro desse conceito que eu acho linda, que é de uma mulher incrível também, que eu conheci muitas, né, gente? Vocês vão ouvir eu falar de várias histórias desta época, porque eu realmente, dessa época não, de várias épocas da minha vida, eu realmente conheci mulheres incríveis. E eu ficava indignada antes, porque eu sempre fui meia bruta em questão de me autopreservar. Então, quando eu acontecia alguma coisa em algum relacionamento meu, mesmo de amizade, relacionamento mesmo amoroso, eu ia embora mesmo, sem olhar para trás. Não vai fazer comigo aquilo que eu não acho que eu mereço. E eu posso até merecer, muitas vezes eu posso até ter merecido, mas eu não quis aceitar e eu não aceito até hoje. Com uma outra conotação, um outro conhecimento, mas continuo não aceitando. E escuto, né, tanto coisas boas quanto tanto coisas ruins das grandes mulheres que eu tenho na minha vida. E uma vez uma me ligou falando que o marido tinha batido, tal, que tinha apanhado do marido, não sei o quê. E eu fiquei indignada, né? Porque é uma mulher foda, é uma mulher que eu tenho uma grande admiração, e essa mulher, inclusive, com uma independência financeira já, com uma estrutura profissional pronta dentro da cabeça, por que tava passando por aquilo? Manda todo mundo para o cacete, entendeu? E vai tocar sua vida, coleguinha. Ué, você tá maluca? Como é que é isso? Alguém vai levantar a mão pra mim e tá tudo bem? Pode levantar. Tem duas chances. Levantou, bateu, mata e acabou a história ali. Porque se eu levantar, com certeza a gente vai ter uma briga boa. Eu vou me defender. Me defender com a minha ausência, me defender com uma denúncia, me defender com todas as possibilidades que eu puder. Eu vou me defender. Então, não. Cada um toma conta do seu espaço. E eu não entendia por que ela fazia aquilo. E aí uma outra amiga falou assim pra mim: Patrícia, eu vivi tantos anos casada, e a vida não é bem assim do jeito que você tá falando, que você pensa que é. Porque eu vivi um relacionamento altamente tóxico, meu marido me batia, meu marido levou uma terceira pessoa pra dentro de casa e tal. E quando eu quis sair desse processo, fiquei muitos anos nele, sofrendo e não conseguindo aceitar o que eu vivia ali. Mas todas as vezes que acontecia dele me maltratar emocionalmente e fisicamente, às vezes, no dia seguinte ele acordava um amor de pessoa, ele acordava o homem dos meus sonhos. E ele cuidava da casa, ele
colocava um móvel novo dentro de casa. Ele dava a entender que aquela relação era importante para ele, de alguma forma. E eu demorei muito para entender que importante para ele era me manter naquele ciclo vicioso, porque quem mantinha toda a estrutura da casa era eu. Então eu que dava para ele os sonhos, eu que ajudava a trabalhar, eu que criava as condições. E para ele me perder ficava caro. E ele tentava me manter ali. Mas ele, todas as vezes que acontecia, ele me dava um presentinho, um cala-boca, emocional ou físico também. Exatamente como é quando vem a coisa ruim. E aí a gente entra numa coisa que a gente tem muito nas terapias, né? A roda de Sansara, bebê. E como você consegue sair da roda de Sansara? Se nunca ouviu falar, procure, porque o termo é bom. Como você consegue sair da roda de Sansara? Quando você olha para si e fala em qual posição eu estou aqui nesta roda, né? Eu sou vítima, eu sou agressor, né? Ou eu sou o salvador? Então, a roda de Sansara, ela tem essas posições, e tem essas posições na vida. Uma conversa, um bate-papo de 20 minutos, a gente pode entender em qual posição a gente se coloca. E a gente coloca o tempo todo. O tempo todo. Como você pode ser melhor do que a roda de Sansara? Saindo da roda. Observando você na roda de Sansara. Qual é a sua posição? Por que você está ali? Porque quando tem um agressor, tem uma vítima, né? E só existe uma vítima porque tem um agressor. Mas depois que tem um agressor e a vítima, tem que ter um salvador. E aí o agressor se torna salvador para a vítima virar o agressor e virar o salvador, e a gente vai trocando os papéis nas relações o tempo todo. O tempo todo. Isso a gente faz no amor, a gente faz na família, a gente faz nos negócios. Por que eu gosto de globalizar o meu mundo de trabalho, o meu mundo profissional, com o meu mundo espiritual, o meu mundo emocional, o meu mundo familiar? Porque para mim é uma coisa só. Para mim somos um e acabou. Eu tenho um processo de vida. E nesse processo de vida eu tenho ramificações, que é a minha vida familiar, que é a minha vida profissional, que é a minha vida emocional, que é a minha vida coletiva, né? na minha sociedade, na sociedade ao meu entorno. Então, para mim, não existe a Patrícia profissional que não seja a mesma que se comporta dentro da minha família. Porque se essa diferença existir, eu estou criando uma persona e que muitas vezes eu posso me perder nelas. E aí entram os processos terapêuticos. Eu entro num processo terapêutico com uma persona. E se eu não tiver realmente a habilidade de me auto-ver, de resolver aquelas dores que são só minhas mesmo, o processo terapêutico ele só se torna uma anestesia. E todas as ferramentas que contém nele, né? O YouTube, por exemplo, é uma ferramenta de anestesia. Você escuta o que você quer, a hora que você quer, do jeito que você quer. Você quer trazer seu amor em 3 dias, é só você abrir uma jogada de tarô aí que tem um título certo. Então, você quer falar de física quântica, quer se tornar um pouco mais inteligente no assunto, tem ramificações de vídeos sobre o assunto. Você quer ouvir? Então tem de tudo. Tem de tudo. Basta você olhar para si e descobrir qual é o conteúdo que você quer e que você precisa para poder estimular a sua expansão de consciência. Porque estamos vivendo no planeta Terra e aqui a manifestação é física. Mas eu acredito que somos seres espirituais em manifestação. Então eu sou o meu espiritual, mas a partir do momento que eu olhe para cima e veja toda essa espiritualidade que está à minha volta, toda essa espiritualidade que me cerca, que me protege, que me domina, que me anseia, que me enfeita.
né? E daí eu trago deste mundo espiritual, Patrícia, todo o conhecimento que eu tenho, todas as interações que eu tenho na Terra. E conhecimento esses que não acontece sem o meu aprendizado também na Terra. Entende? Porque as pessoas têm uma tendência de, tipo, vou abaixar e vou fazer uma canalização. Ok, mas todas as canalizações que eu recebo tem que ter a expansão no meu cérebro. Eu preciso saber sobre o assunto. Porque daí eu consigo entender qual é a minha conversa com Deus, né? Porque ele pode mandar pra mim, tipo, a teoria, sei lá, a fórmula de Einstein, por exemplo, para eu decifrar lá um enigma tal. Mas eu nem mexo com física, nem com matemática, nem com nada. Como eu vou receber uma informação dessa? Ela não vem pronta, ela vem a partir de um crescimento. Ela vem a partir de um contato que você tem com você mesmo. E aí você precisa ir elaborando o seu nível de consciência para que o seu nível de consciência estabeleça na Terra informações que é dada pelo seu espiritual. Então, quando a gente junta isso tudo em processo terapêutico, eu resumo todas as terapias que tem na Terra em autoobservação. Autoobservação. Se você passar o dia inteiro observando as suas respostas, seu jeito de andar, a roupa que você veste, o que você quer comer, que horas você quer comer, por que você quer comer, por que tem dia que você precisa tomar mais banho, tem dia que você precisa tomar menos banho, qual a cor do sapato que você mais gosta de usar, quais são os detalhes do seu sorriso, o que te causa sorriso. Se você passar uma semana fazendo isso, você economizou aí uns 2 anos de ouvir alguém te falando isso. De formas diferentes para que você entenda que você é o centro das suas atenções. Ele deveria ser, pelo menos, o centro das suas atenções. Você deveria ser o centro das suas atenções. Porque se você muda, bingo, o mundo à sua volta muda. É uma coisa impressionante como isso acontece na velocidade da luz. E eu não preciso ter cara, eu não preciso vestir roupa, eu não preciso nada. Eu não preciso nada. Estamos vivendo uma era de consciência, conscientização. A espiritualidade funciona, ela tá aí. Para qualquer religião, qualquer modelo religioso tem um modelo espiritual. Então entendemos que espiritualidade existe. Você não pode falar que a religião tal abomina não sei o quê, porque espiritualidade é generalizada. A palavra explica o que significa isso. Em todas as religiões, de acordo com o seu próprio conceito, explica e fala de espiritualidade. Então entenda qual é a sua. Às vezes a sua espiritualidade tá na igreja evangélica, vai lá. Às vezes a sua tá na igreja católica, vai lá. Às vezes a sua tá na macumba, na umbanda, vai lá. A sua tá... Então, a sua espiritualidade que te coordena para saber aonde é mais confortável para você, né? O processo de crescimento, ele é individual e sempre será. Então, todo o seu conhecimento da sua egrégora espiritual e egrégora terrena é que fortalece o seu nível de expansão. Mas isso tem que andar em sincronicidade. É bem isso. Você não pode, nunca vai poder, olhar para isso como se estivesse do lado de fora. Porque se você faz isso, você só é mais um escravo nesse sistema. E aí, nenhum processo terapêutico vai adiantar para você. Então, um banho de erva não vai resolver, mandinga não vai resolver, terapia não vai resolver, vela não vai resolver. Só vai resolver a partir do momento que você entender quais são as ferramentas que aliviam sua alma e que te traz informação espiritual para que você manifeste na Terra com conhecimento sobre aquilo que você está falando, o que você está fazendo, o que você está tentando fazer, que é o meu caso, né? Eu estou em uma busca diária sobre quem sou.
E hoje estou muito mais perto disso do que já fui um dia, mas confesso que todas as ferramentas que eu utilizo terapêutica, elas servem para poder me dar mais uma pontinha do quem sou, que é incrivelmente a maior descoberta da minha vida, né? Bora trabalhar, né, meu povo?